Ok. Boa noite a todos. Hoje é a Procim do dia 5/4 de 2021. Hoje nós tivemos 21 participantes. Nem todos vão participar dos relatos agora, né? E nós vamos começar com a Isabel. Isabel, você pode falar agora? Posso? Está escutando? Sim. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Na preparação, o fluxo, você sentiu um fluxo intenso de energia dourada, bem forte mesmo, e percebi meu campo esquerdo assim frio, e já percebi a presença do meu amparador. E ele falando para mim que ia ser bastante complexo hoje, que era para eu manter a calma. No arco, aplicando na Lázara, meus palmos chakras esquentou muito, bastante mesmo, e vi ela em volta de vários arcos coloridos. Recebendo dela, logo que ela começou, eu vi uma menina loirinha, de olhos azuis, com macacão cinza, mais ou menos uns 10 anos. E bastante bem energético, mas a menina ficou muito aí no meu mental. Quando entrou no pilar, eu senti uma forte corrente de energia no meu corpo, parecia que até ele meu corpo chegava a balançar. Aí veio essa mesma menina do centro do pilar e ela vinha e ali se abriu como se fosse parecia um campo mesmo de guerra. E ela me abraçou. E nisso que ela abraçou, eu comecei a sentir dor, angústia, tristeza. Começou a me dar um sufocamento, eu quis chorar, eu quis que meio que parar tudo, aí eu ouvi o meu operador falando, fica firme, só emana energia, emana. E aí eu fui emanando, até que chegou uma hora, ela começou a dissipar, ela começou realmente a se afastar, e assim, abriu um campo azul, ela foi indo embora, e fechou aquele campo, e eu vi muita chuva cinza, começou a chover cinza ali. Quando entrou nas conexões, eu só senti. Eu senti coceira no nariz, no olho, puxando meus cabelos, parecia que alguém estava puxando meus pés, minhas mãos. O meu corpo teve uma hora que ele levantou, como se ele levantasse muito alto e me jogasse no chão. Aí comecei a sentir o cardíaco, o laríngeo, dores nas articulações, começou a ficar muito, muito intenso, assim, muito, tudo. Eu falei, nossa, eu consciente daquilo tudo, o amparador falou, fica firme, só emana energia, e eu emanando energia. Aí eu vi a palavra serenão, aí veio uma mão muito grande e segurou assim pelo meu cardíaco, e eu comecei a sentir meu corpo todo dormente, começou a me dar muita tontura, e eu não ouvi a palavra bolsão, não ouvi. Quando eu voltei, parecia que eu estava assim toda molhada, mas aí acabou tudo, não senti mais nada, tontura, mal-estar, não senti mais nada. Estou bem, terminei bem, foi isso. Obrigada, viu, gente? Obrigada. É isso aí. Boa semana, Isabel. Obrigada. Vamos ver. A Tânia Bock pode falar agora? Oi, boa noite. Boa noite. Hoje o campo estava muito forte, senti desde o começo muita exteriorização. Fase 1 demorou muito. Depois, já a partir da fase 2, fiquei muito coincidida. E acho que eu estava completamente dormindo e daí voltei também, foi desse jeito, tinha acabado tudo. Ainda tentei exteriorizar, fiquei exteriorizando, mas assim, já não era a mesma coisa. E tô bem. Então, até a próxima. Boa semana, Tânia. Até mais. A Berenice, você pode falar agora? Ok. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Na preparação, hoje eu me sintonizei na respiração e logo me veio aproximário na mente
e também me veio para fazer a limpeza do rastro pensênico do dia de hoje. Aí vieram todas as situações que mais ou menos a gente se pega pensando em coisas que não devia. Então, eu fiz essa limpeza do rastro pensênico, foi muito interessante. E no arco voltaico, recebendo da Márcia, também foi muito tranquilo e eu tive um relaxamento. Aplicando, eu fui com bastante intenção de assistência, junto com o Amparo. Na fase 3 do campo energético, quando eu já percebi o campo, o campo já estava puxando para a esquerda, bastante forte. O psicossoma já ia meio saindo assim para a esquerda. Na fase 4, eu não percebi nada. Na fase 5 do bolsão, teve muita descoincidência, eu percebi muita exteriorização, ectoplasmia, percebi muita assistência, eu não sentia meu corpo, não sentia ele, aí em um determinado momento, eu acho que eu voltei muito rápido para o corpo, eu devia estar fora, mas eu não me assustei e eu percebi que teve vários solavancos para assistência também. Isso foram algumas vezes que aconteceu. E foi assim, terminei bem. Obrigada, gente. Uma boa semana a todos aí, viu? Boa semana também. Boa semana, Kátia. A Silvana já escreveu, pode falar? Posso sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Silvana. Eu me conectei rápido, eu comecei um pouco antes, fui fazendo a mobilização das energias, né? Eu me conectei rápido na fase 1. Tem uma sincronicidade com o Oberê aí, que eu ouvi assim, olha, pensa no dia todo o que você vivenciou e faz uma limpeza energética nisso, né? Eu não imaginei assim exatamente rastro pensênico, mas foi mais ou menos isso que eu ouvi na fase 1. Na fase 2, recebendo o arco da Vali, eu comecei a sentir o frontal já pulsando, né? E é uma energia que começou a fluir muito facilmente, né? Minhas mãos ficaram muito grandes, comecei a sentir um balonamento e apareceu no meu frontal como se fosse um ovo na cor entre amarelo e dourado, muito quente, como se tivesse grudado aqui no meu frontal. Mas passei bem, ele fazia uma pressão forte, mas eu sentia a calmia. Aplicando nela, eu senti as energias se movimentando rapidamente, e aí aquela mesma sensação daquele ovo no meu frontal veio para o meu umbilical e para o cardíaco. Eu sentia quente, como se tivesse aquele ovo quente encostado em mim, né? Mas terminei bem, né? No pilar, o pilar se formou muito rapidamente, né? Comecei a bocejar bastante e senti um tremor pelo corpo. Aí, o meu braço direito, das mãos até o ombro, é como se eu tivesse enfiado ele numa máquina de ressonância magnética. Ele fazia aquela pressão, né? Da ressonância, e eu sentia aquele tremor só naquele braço direito. Chegou no fim, eu não sentia mais nem o corpo, nem aquele braço, né? E nas conexões eu fui sentindo uma a uma, né? Com bastante energia, tinha muita energia ali, né, se movimentando, né? Quando chegou no bolsão, eu comecei a enviar energia para o planeta e eu já me vi flutuando no meio de muitas estrelas, um céu azul e muitas estrelas. Eu tenho a impressão que saí do corpo e fui aí para algum lugar, né? O corpo, voltei, estava muito pesado, bastante expandido, né? E durante o bolsão eu fui sentindo muitas energias passando na minha frente, eu sentia sair de mim muita energia, principalmente das mãos, do chakra básico, do frontal, e uma pressão forte no ouvido esquerdo. Ele foi indo, mas eu sentia que era uma exteriorização mesmo de energia, né? Mas terminei bem, acabei bem, um sentimento de gratidão. Obrigado a todos por participar, viu? Boa semana a todos. Boa semana. O Walter e a Virgínia, ou Virgínia e Walter, como quiserem. Boa noite a todos.
4 horas antes eu já percebi acoplamento, comecei a perceber mal-estar, calor, dores no corpo, já sabia que era já com o CIEC chegando para a atividade da Procim. No arco voltaico, recebendo do Walter, eu senti um calor muito forte no cardíaco, uma coisa muito agradável e uma pressão bem grande na cabeça. Depois disso, eu senti um bem-estar muito grande. Exteriorizando para ele, percebi calor nos palmos chakras e a energia, ela envolvia toda a cabeça, principalmente a cabeça dele. No pilar, eu mentalizei todos os aproximadores lá no aproximário, e aí, de repente, nós ficamos unidos por um anel de energia, parecia meio dourada, e nesse grande anel apareceram ex-aproximadores que participaram da atividade, aproximadores dessomados e ressomados também, que não participam mais. Nas centrais eu tive várias percepções que são comuns, o que mais me foi evidente foi na serenosfera, que o campo de repente ficou muito frio e calmo. No bolsão eu mentalizei e exteriorizei para o planeta, me veio muito a questão do sofrimento das consciências doentes, dos familiares, dos profissionais da saúde que já estão esgotados, me veio muito para exteriorizar para a política, tive bastante frio, o campo estava muito gelado, muita coceira, entorpecimento, aconteceu um monte de percepções assim, provavelmente de ectoplasmia, mas agora já estou bem e agradeço muito a participação. Boa noite, pessoal. Bom, Boa noite. Já antes mesmo de iniciar a fase 1, já deu para sentir o holopensene da Procim, interassistencial, o padrão da equipe extrafísica, uma energia muito doce, muito fraterna, uma energia que fluía tipo em blocos, né? Assim, mas muito leve, uma energia muito leve mesmo. Já na aplicação do arco voltaico, aplicando na Virgínia, deu para perceber a para-cabeça dela oscilando muito, mas oscilava bastante, e tinha também todo um aspecto da dimenéria envolvendo a para-cabeça dela, e na recepção senti muito calor, uma energia muito quente, um bem-estar, foi se somando em todas as regiões do corpo, e me senti muito bem na aplicação. Na formação do pilar, também, esse floco, né, de energia se juntou, foi conectando todos os aproximadores, mas uma situação de muito bem-estar, de aconchego, e já nas conexões deu para sentir todas elas, uma ênfase aí nos evoluciólogos. Então, foi muito intensa essa fase da conexão com os evoluciólogos, por questão desse padrão de energia que aumentou bastante. Já no bolsão, também exteriorizei bastante energia com esse mesmo padrão do início e senti, como a Virgínia comentou também, muita pericação, formigamento, muita inquietude nas pernas, assimilava, limpava energia, devolvia energia para o meio ambiente. Então, senti bastante assimilação nessa fase do bolsão. Terminei bem, estou ótimo, agradeço aí a participação e uma boa semana a todos aí, tá bom? Tchau, tchau. Boa semana, Walter e Virgínia. Obrigado. Vali, sua vez. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Vali. A fase da preparação, assim, eu estava tranquila, mas eu demorei a me concentrar um pouquinho, eu tive assim, alguns devaneios, mas depois eu consegui mobilizar as energias e senti um campo assim, assistencial. No eco voltaico, ao aplicar, as minhas mãos elas pulsavam assim suavemente e hoje assim não tive mais percepções, eu só exteriorizei as melhores energias para Silvana e foi isso. Ao receber, eu senti assim um bem-estar bastante grande
e depois eu percebi que eu me descoincidi e, né, não tive mais percepções. E aí eu entrei assim na fase 3, assim, né, descoincidida e sem percepções também. Daí na fase 4 eu voltei aí de novo a escutar a partir dos planetas irmãos, e aí eu fui acompanhando todos, mas não percebi nada assim diferente. E daí no pulso energético eu exteriorizei bastante energia, senti assim, bastante ectoplasma, e eu senti, no final, eu senti muito calor. E é isso, estou muito bem, e eu agradeço a participação, e boa semana a todos. Boa semana, Gabi. Obrigado. Obrigada. A Thalma e o Newton, ou Newton e Thalma? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Hoje foi muito tranquilo, não tive quase percepções. Na realidade, eu fiquei basicamente doando energia durante quase todo o tempo. Só fiquei como se tivesse dormindo, não estava dormindo, eu ouvi tudo, mas estava bem... como é que diz? Desconhecida. Descoincidida, exatamente. Está bem descoincidida. No final, no bolsão, foi que eu tive algumas percepções, mas foi muito assim, física. As mãos estavam bastante sensíveis, com muita energia, e senti um pouco como se fosse um pouco de bolo aqui na garganta, mas foi basicamente isso, mas eu senti que estava fazendo doação de energia, foi basicamente só isso, mas estou me sentindo bem e feliz de ter participado do trabalho mais uma vez, e desejo a todos uma semana de muita paz. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, Newton. Boa noite. O trabalho hoje já começou bem tranquilo. A gente gosta de ouvir uma musiquinha, umas tocar de piano aqui, que eu boto, aí a gente, antes de começar, né? Mas eu percebi que antes de começar o trabalho, de forma assim muito momentânea, mas ao mesmo tempo abrupta, assim veio uma sonolência muito grande, né? Bateu uma sonolência enorme, né? Antes de começar. Vou aqui por hipótese, alguma assistência naquele momento para começar ou alguma preparação que estava sendo feita comigo para começar. Então, eu considero que já houve aí o início de preparação, as energias, como eu disse, estavam tranquilas, suaves, não senti as energias pesadas, nada disso, não tive nenhuma percepção, apenas a questão da sonolência muito forte. Isso continuou durante essa fase que iniciou o trabalho. No arco voltaico, apliquei então minha e recebi, não tive grandes percepções, estavam tranquilas, as energias fluindo bem. No pilar energético, eu acompanhei a questão da formação, não tive visualização do pilar, senti aí somente uma questão de uma drenagem de energia pelos ouvidos. Vou aí, por hipótese, dizer que houve um processo de ectoplasmia inicial. Eu já tenho sentido isso com uma certa frequência, essa questão dos ouvidos e drenagem. Mas durante essa fase, até a fase 3 ou até a fase 4, o início da fase 4, eu fiquei muito sonolento, muito sonolento.
né? A conexão, eu acompanhei o início das conexões, tive perdas aí, de lucidez, algumas desconexões, aí, quer dizer, nas conexões, uma desconexão minha, né? Quer dizer, eu dei mais apagadinha, mas nas vozes eu ouvia, mas estava mais para lá do que para cá. No bolsão, a sonolência passou, segui o bolsão bem lúcido. Antes eu já estava pronto ali para terminar, me disponibilizei para assistência durante o início do bolsão, para prestar, para doar e prestar assistência no que fosse possível, mas estava muito lúcido. Enfim, mas fiquei ali doando energia no que fosse necessário, terminei bem, estou bem, e a minha sonolência passou já, não estou sentindo mais, foi só mesmo até o início da fase 4, antes de começar a dormir sem roncar, tá? Sem roncar. Está tudo ótimo, está tudo bem. Tá joia. Obrigado, Boa gente. semana. Uma boa semana a vocês. Boa semana. A Maria Cristina, por gentileza. Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Na primeira etapa, eu percebi o campo bem escuro, várias consciências com capas, chapéus e uns burburinhos estranhos. No arco com a Tânia Bock, de repente, assim, o campo ficou muito iluminado, muito claro. Eu percebi a expansão do energossoma dela numa luz verde clarinha. E, né, nessa energização do frontochakra para o nocal chakra, eu percebia uns filetes de luz dourada. Eu percebi também 2 consciex com ela. Uma eu percebia, mas eu não conseguia detectar, né? Não consegui fazer essa leitura, nem se era feminina ou masculina, enfim. E a outra era um senhor gordinho, muito simpático, ele sorria bastante o tempo todo. Ao receber, eu percebia uma energia entrando muito forte pelo nucal e quase não percebia o frontochakra. Aí, de repente, como se o Roberto colocasse as 2 mãos no meu coronochakra, eu percebia muito a energia dele, muito forte, mas nesse momento eu deixei de perceber a Tânia. Na fase 3, o campo para mim esfriou muito, eu tive um EV espontâneo, o campo ficou escuro novamente, o pilar girava muito forte, muito rápido e eu ouvia muitos gritos. Eu comecei a ter medo e aí eu me vi num necrotério de algum hospital, aí eu acoplei com a consciex recém-dessomada e a conduzi para o aproximário. Aí, nesse momento, minhas mãos ergueram e eu exteriorizei energias, percebi uma luz azul bem forte saindo para ela e ela foi acalmando. Na fase 4, assim, eu percebi cada uma das conexões, mas o que me chamou a atenção foi nos planetas irmãos, que parecia uma espécie de uma conferência. Tinham várias consciências com paravisuais bem diferentes, elas conversavam entre elas. Na fase 5, também o campo continuou escuro. Nossa, tive muita exteriorização de energias para o planeta como um todo, para os políticos brasileiros também, vários hospitais. Eu vi várias consciex paracomatosas no aproximário. Novamente, eu tive assim vários EVs espontâneos. Eu tive exteriorização de energias pelos plantochakras, achei curioso, normalmente absorvo, às vezes, por esse centro de força, aí foi muita exteriorização pelos plantochakras, pelo cardíaco e laríngeo. Em muitos momentos, meu corpo vibrava, eu não sabia nem dizer se eu estava em EV, o que estava acontecendo. Eu dei uma apagadinha e voltei pouco antes, com sorrisos assim na minha lembrança, e muita gratidão ao final. Estou muito bem. Obrigada aí a todos pela participação. Até mais, ótima semana. Obrigado, Cristina. Boa semana para você também. Meu amigo Gesrael, por gentileza. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, Gê. Então, vamos lá.
Bom, eu já comecei sentindo o corpo todo energizado já antes da fase 1. Eu consegui, uns 15 minutinhos antes, me recolher aqui e já estava sentindo bastante energia pelo corpo. Na fase 2, aplicando no Carlos, eu senti muita energia nas mãos, praticamente um formigamento. Recebendo, eu voltei a sentir energia nas mãos. E mais para o final, eu senti uma região do pé, da sola do pé direito, próxima ali ao dedão. Não era uma dor, mas eu fiquei sentindo aquela região. Na fase 3, sem percepções, apenas bastante energia. Aliás, em todas as fases, senti muita energia o tempo todo. Na fase 4, sem percepções também, bastante energia. A partir de um certo ponto, eu senti a sola dos 2 pés bastante frias, né? Do centro até o calcanhar. É interessante que a ponta dos dedos quente, mas do centro até o calcanhar bastante fria, os 2 pés. E isso foi até o final, praticamente, até quase o final. Planetas irmãos, não ouvi a chamada, não estava com sono, não dormi, mas foi com alguma descoincidência, eu não ouvi a chamada. Aliás, passou muito rápido, da fase 4 à fase 5 passou bastante rápido. Na fase 5, bolsão, eu não ouvi a chamada também, e depois até fiquei preocupado se a gente estava mesmo na fase 5, né? Foi um tempão aguardando. Né? Mas exteriorizei bastante para o povo brasileiro, sem percepção também nessa fase, só continuei com os pés gelados. Né? Estou bem, uma ótima semana para todos. Parabéns, Cris, pela palestra, pelos sorrisos. Foi a pessoa certa dando aí a palestra. Um abraço a todos. Boa semana, Gê. A Márcia, sua vez. Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Muito bem. Então, tá bom. Hoje eu também, de uma maneira geral, senti a energia na atividade toda muito leve, muito aconchegante, agradável. Na fase 1, a fase de preparação, eu visualizei os aproximadores todos, senti alegria, bem-estar. Na fase 2, o arco voltaico em duplas, eu com a Kátia Berenice, eu aplicando, comecei a sentir um fluxo de energia muito forte, entrando pelo meu coronário, percorrendo todo o eixo do meu corpo, todos os chakras, né? Magnos, descia a energia, subia até o cardíaco e passava para os meus braços e para os palmochakras, passando para Berê. E aí percorria também o soma dela. E foi uma energia muito forte, eu me senti firme, equilibrada. Então, foi uma coisa bem interessante. Aplicar o arco voltaico me trouxe um grande bem-estar. Eu me senti muito bem. Depois, recebendo da Berê, eu me senti calma e o que me chamou a atenção foi um aquecimento nos ombros, no tórax. Parecia que eu senti a presença de alguma consciência, ou talvez mais do que uma, nessa região, como que se estivessem me abraçando pelas costas, e uma ativação muito grande do cardíaco, uma sensação muito boa, me senti protegida. Na fase 3 do campo energético,
logo no início eu senti muito arrepio no corpo todo, um arrepio frio, coceira do lado esquerdo da cabeça, mas logo percebi a formação do pilar e uma sensação muito aconchegante, muito boa, e é como se nós estivéssemos unidos por um líquido leitoso, como se fosse o leite mesmo, girando e nos envolvendo. Uma sensação boa. Na fase 4 das conexões, eu fiquei bem descoincidida, embora eu ouvisse, né, as chamadas de cada uma das centrais, eu estava muito descoincidida na fase 4, no início da fase 5 também. Eu foquei na minha oficina e em algum momento eu comecei a ficar mais alerta, mais presente, sentindo a minha mente muito calma. E eu visualizei o semblante de algumas pessoas que apareciam, eu só vi o rosto das pessoas, o rosto meio inchado, elas pareciam que estavam com edema, eu acho que eram doentes, pessoas doentes, então passavam rostos assim. Mas eu me sentia bem, calma, é como se eu tivesse, de alguma maneira, muito protegida. Eu estava exteriorizando energia, mas com alguma distância. E eu voltei poucos minutos antes do término, fui até quase o término da fase 5, muito bem, tranquila, me sentindo bem, fiz a desassimilação, fiquei melhor ainda. E agradeço muito por essa oportunidade, desejo ótima semana para todo mundo. Boa semana também. Vamos ver quem falta. A Zaide e o Toninho. Pode falar agora. Boa noite a todos. Boa Tudo noite, bem? Zaide. Joia. Então, tá bom. Então, eu vim, o campo já estava formado, né? Ficamos alguns minutos antes, eu e o Toninho já fazendo circulação, e mentalizei que eu queria fazer uma ProSim bem assistencial, porque por tudo isso que está passando e que a gente está ocorrendo, essas dessomas, essas doentes, os hospitais lotados, os trabalhadores da saúde esgotados, e eu pensei em tudo isso. E veio uma tristeza muito grande em mim. Nossa, uma tristeza. Aí eu fui, apliquei o arco voltaico no Toninho, me senti bem, apliquei as melhores energias, aqueceram minha mão bastante. Ao receber também senti bem, senti muita gratidão por estar bem e estar ali, recebendo o arco voltaico. Aí o pilar se formou muito rápido, o aproximar estava lotado, tinha como se fosse um arco-íris, assim, a toda a volta assim, das cadeiras, e por dentro também. E se formava um funil onde as consciências eram acolhidas para tratamento. Aí a tristeza continuou e muita coceira, uma piniqueira, mas uma piniqueira que, olha, eu não aguentava mais. Mas daí entrou o bolsão, daí as conexões também continuou a piniqueira, mas não tive, assim, nenhuma visualização. No bolsão, enviei as melhores energias, continuei exteriorizando muita energia para todos, né? Para a saúde, para o Brasil, para tudo que está se passando, para os dessomados, que aceitam dessomas, né? E assim foi. E agora terminei, estou muito bem e com muita gratidão por estar com saúde e desejando a todos muita saúde e muita gratidão por essa participação. Obrigada. Boa noite a todos. Boa semana, Zaide. Boa noite. Boa noite a todos, também. hein? Então, no início sempre é bem tranquilo, né? Porque a gente prepara antes
Então, é bem tranquilo. E no arco voltaico com a Zaire, recebendo e aplicando, deu para sentir muita energia. No pilar energético, eu procurei colocar o nome de algumas pessoas no centro, e o pilar girou bem rápido e passando muita energia a todos. Nas centrais, só acompanhei. No bolsão, estava todos no aproximário, aproximadores no aproximário e muita consciência desesperada pedindo ajuda. Foi isso que eu vi. Boa noite a todos e boa semana. Boa noite, Tânia. Boa semana para você também. A Barberini, você pode falar agora? Ok, boa noite a todos. Boa noite. Na preparação, como a Cris falou, eu também percebi, assim, tive uma percepção que o campo estava bem escuro. E depois ele foi clareando, né? Na medida que foi exteriorizando energia, ele foi... eu pude perceber uma luz, né? Que foi ampliando e foi ficando mais claro. O arco eu troquei com a Margarete, eu apliquei, eu senti o acoplamento com o amparador das energias, enviei as melhores e fraternas energias a ela, e eu visualizei como se eu estivesse aplicando o arco na casa dela, e tinha uma porta atrás, assim, que estava entreaberta, e tinha, assim, alguém ali espiava o que eu estava fazendo, né, que eu estava aplicando o arco nela ali, é como se alguém estivesse olhando, não sei se era Consim ou Consciex, não detectei. Mas senti uma energia boa que vinha dali. Recebendo as energias, eu senti assim um acolhimento, um refazimento, senti uma calmia e bem-estar. Grata pelas energias, Margarete. Na fase 3, para mim, o pilar ele girava, mas girava muito, muito forte, foi acelerando ao ponto de virar assim como se fosse uma hélice de helicóptero que faz aquela ventania, né, ao redor, e formou que nem um vórtice de energia, e através disso que levavam as consciências que já tinham recebido assistência, né? Mas eram muitas consciências, então isso acelerava o processo, né? De poder acessar essas consciências e para que fossem levadas. Tamanho era o número de necessitados para assistência. Na fase 4, na fase das conexões, eu senti muita energia e percebi que foi colocado uma espécie de aparelho na minha cabeça, e logo após eu senti a necessidade de exteriorizar energias com movimentos rápidos e fortes pelas mãos, e ficou assim até o final das conexões. No bolsão, na fase 5, eu me conectei aos paragestores, amparadores, doando energia, aí eu já percebi bocejos, lacrimejamentos, zumbido nos ouvidos, possível ectoplasmia, e o tempo todo eu fiquei com essa sensação. Aí eu exteriorizei aos doentes, médicos, políticos, trabalhadores do povo e para o povo brasileiro, né? E os dessomados, que são muitos. E aí eu terminei bem antes da chamada, e fiquei assim exteriorizando até o final. Foi tudo muito bem, estou bem, agradeço por mais essa atividade, agradeço aos amigos evolutivos e uma boa semana a todos. Boa semana, Tânia. A Margarete mandou uma mensagem no grupo que ela iria assistir os relatos, mas ela não faria o relato dela. Ela vai preencher no Google Docs lá, né, sobre o relato dela. Ok. E ela escreveu aqui no chat que ela que agradece, Tânia, tá? Pelas energias boas. Bom, na fase 1, eu senti as energias no aproximário. Eu praticamente visualizei o aproximário, que eu já olhei todas as fotos que tem lá no Facebook e outros locais, e eu aproximei bem, e eu já tive, mas aí é outra história, uma projeção que eu estava lá mesmo. E foi muito bom, visualizei todos vocês. Quando eu recebi o arco do G, eu senti um nucal muito fortemente,
como se fosse acoplar muito fortemente, as energias iam se movendo muito bem. Eu fiz o arco no Gotardo antes do que ele sobrou, né? E foi ao contrário, aí eu senti o frontal bem forte, né? Quando eu fiz o arco nos dois, em momentos diferentes, tinha muitas consciências ao redor, muitas, e todas queriam ajuda ou estavam com o rosto triste, alguma coisa assim. Até o Gotardo colocou aqui no WhatsApp depois, ele colocou que está ausente, né? E ele falou que sentiu energia boa para o meu lado, viu tons de verde, que nem a Cristina, né? E um momento de luz violeta. Só que ele falou, observação, não vi, em termos de loira, não vi nada para o teu lado. Aí, né? Aí eu falei, Gotardo, estou esperando a prometida. Ele falou, tudo a seu tempo. Já me jogou uma água fria logo. Tudo bem, né? Continuando. Cadê? Na fase 3, eu sempre vi muitas consciências ao redor, nada com muito foco, né? E absorvendo, exteriorizando, muito sono, que nem o Milton sentiu, parece que um peso, mas estava muito descoincidido, muita energia, né? Na fase 4, eu vi todos os comandos, só nos evoluciólogos que eu percebi uma consciência mesmo perto lá de mim. Era um rapaz, não sei se ele precisava de ajuda, o cara estava nu. Eu olhei assim, não perdi o foco, não. Aí mantenho energia para ele, mas não entendi bem a situação dele, não. Na fase 5, eu não vi o comando, mas quando eu me vi, eu pensei, eu estou no bolsão. Aí eu coloquei a oficina, as questões e tal. Muito descoincidência. Teve alguns momentos que eu pensei que ia sair do corpo, não saí, né? Mas uma coisa interessante, 1 minuto antes de começar a prática, eu estava já me preparando ali, me vem na mente bem claro, assim, que as reorganizações não trazem efeitos colaterais. Aí eu parei para pensar e veio de novo. Elas são síncronas com tudo, todos, tudo está sendo observado e está tudo no lugar. Porque às vezes a gente acha que a reorganização mexe, sacode e fica... Não fica ponta solta. Isso ficou bem claro na minha cabeça. E o que eles fazem lá, tudo é bem dimensionado, sincronizado, é tudo, né? Não é que nem a gente faz aqui, não. O negócio lá é bem feito mesmo. Outras pessoas viram outras sincronicidades. Eu estou vendo que a questão de sentir esse sono, essa coisa pesada, já tem algumas aproximações que estão assim. E eu lembro que a gente comentou que talvez fosse outra equipe, não foi, Walter? Que uma outra equipe estava trabalhando também com a gente. Talvez seja uma adaptação. Sim, perfeito. E então houve relatos também de um padrão de energia diferente, né? Muito fraterna, muito dócil. Também houve relatos do plantochakra, né? Tá assimilando, exteriorizando uma quantidade muito grande de energia. Então houve assim alguns relatos com inquietude, né? Nos membros inferiores, formigamento, penicação. E essa coisa toda. Então, a gente sabe que isso aí se trata realmente de assimilação e desassimilação. É limpeza, né? Limpeza energética de consciência patológica ou de ambientes, né? Então, esse foi uma sincronicidade aí que a gente percebeu entre vários aproximadores, né? Alguém mais? Eu queria comentar que eu reparei nos relatos, muitos hoje falaram a palavra tristeza, ou que sentiram alguém triste, e para mim, pelo menos, não é muito comum ouvir. Eu ouvi pelo menos uns 3 falaram. E aí eu queria lembrar que a frase do dia de hoje, que é muito linda e que eu acho que é muito perfeita para tudo que a gente está vivenciando, que fala de alegrias, é como se fosse quase um bálsamo para o trabalho de hoje, né? Fala alegrias, as alegrias de quem renasce nessa dimensão respiratória, jamais ultrapassam o nível de quem dessoma consciente da proexis realizada. Eu também achei muito interessante chamar essa dimensão de respiratória, porque essa parte respiratória parece que é o que mais chama atenção nessa crise, nessa doença, em tudo que a gente vive, a falta de ar, a questão do ar. Parece que, chamando a nossa atenção, a gente chega, acho que ter
nessa vida, nessa dimensão, um apego com a questão da respiração, né? É uma coisa muito marcante aqui. E aí fala a alegria de estarmos aqui nessa dimensão, mas que a alegria é muito maior de quem dessoma consciente da proexis. Então, falando da alegria de dessomar. Então, eu acho que é uma coisa muito boa, muito... É como se fosse um remédio, assim, para tudo que a gente está vivenciando hoje. Porque veio trazer mensagem de alegria no meio de tanta tristeza, né? A gente sente tudo isso com tristeza. Então, eu só queria chamar a atenção, porque eu achei muito perfeita, assim, muito oportuna para o dia de hoje. Bom, é isso mesmo. Legal. Legal. Mais alguém tem alguma colocação de sincronicidade ou lembrou de alguma coisa que, às vezes, enquanto os outros falam, a gente lembra. Ah, vi isso também. Eu vi. Se você não quiser contar, porque é muito menos, comente. Eu vi alguma coisa, mas é pessoal. Só para a gente saber que você lembrou de algo, tá? Não? Não. Então tá bom. Uma boa semana a todos. Quinta-feira tem aula, não esqueça, hein? Um abraço a todos, as melhores energias. Tchau, tchau. Tchau, ótima semana, pessoal.